Boa noite, Radiação. Muito bom estar com vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, também seja muito bem-vindo com a gente, assistindo agora ao vivo, ou quem sabe depois, um outro dia. Mas é muito bom receber vocês que estão em casa e vocês que estão aqui com a gente nesse retorno ao presencial. Como a gente sempre diz aqui, a gente está aqui para refletir o amor e a graça de Deus. E é o que a gente vai fazer agora, refletir um pouco sobre o amor e a graça de Deus. A gente também está aqui para experimentar o amor e a graça de Deus, como eu quero crer que participar desse momento de experiência com Deus por meio da música e adoração faça com que o seu coração se encha da experiência do amor e da graça de Deus, para que, por meio da reflexão e da experiência, você possa expressar no mundo o amor e a graça de Deus para pessoas que moram perto de você, para pessoas que trabalham com você, para pessoas que precisam conhecer o amor e a graça de Deus. Por isso, em homenagem à volta, depois de um mês do Henrique, eu faço um desafio. Fazia tempo que eu não fazia desafios, Henrique. Eu faço um desafio. Continue sendo expressão do amor e da graça de Deus por onde você for, convidando pessoas para conhecer Jesus e andar com Ele. Você que está em casa, eu te desafio a vir aqui assim que possível, assim que você se sentir seguro, estar com a gente. E ao vir, convidar amigos, pessoas que possam também, que precisem também conhecer, experimentar o amor e a graça de Deus na vida deles. Esse é o nosso desafio, é para isso que a gente está aqui, para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Também estava com muita saudade, 2 semanas longe de casa, passei meu período de Covid, graças a Deus, muito tranquilo, do ponto de vista dos sintomas, mas é muito bom retornar aqui. E a gente começa essa série, Olhe para Cima, a premissa da nossa série nasce a partir do filme Não Olhe para Cima. Um filme que está aí na Netflix bombando, eu quero crer que todo mundo que está aqui assistiu, se não assistiu, assista. Ele talvez pode te cansar um pouco, principalmente no começo, mas eu acho que vale a pena você conhecer o filme. Mas se você não conhece, ou mesmo que você conheça, rapidamente, qual é a premissa do filme Não Olhe para Cima? Esta menina aqui, ela é uma doutoranda, está fazendo o seu trabalho de doutorado, ela é uma física, e ela, nos seus estudos, ela descobre que tem um cometa vindo, e a rota do cometa fatalmente trará o cometa diretamente para a Terra. E ao descobrir isso, ela compartilha com o seu professor, o seu orientador, o Leonardo DiCaprio, e os dois fazem os cálculos e reconhecem que esse cometa está vindo para cá. E o agravante é que esse cometa tem cerca de 9 quilômetros de diâmetro, o que é na velocidade que vem e o tamanho que vem, o impacto com a Terra é muito provável que dizimaria toda a vida na Terra. Eu não estou contando nada que não estou dando muito spoiler do filme em si, se você não assistiu, mas só contando a base do filme. E aí eles vão, obviamente, quem tem uma notícia dessa, deve dizer assim, a gente precisa contar para todo mundo, o mundo vai acabar. E pelo cálculo de velocidade também, desse meteoro, desse cometa, dessa pedra gigante, o mundo tem mais do que 6 meses até o impacto. E aí eles começam, o filme todo eles tentando dizer para o mundo, dizer para todo mundo que o mundo vai acabar em 6 meses e a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tentar reverter esse processo. A forma como as pessoas recebem, e aí é o legal de assistir o filme, de você refletir no filme, a forma como as pessoas recebem é a pior possível. Muita gente não acredita no que está acontecendo e muita gente preocupada com tudo o que está ao redor da vida, menos da possibilidade de em 6 meses o mundo acabar. Até que eles conseguem mobilizar as pessoas para entender que precisa dar uma solução. Só que a solução que eles acham talvez é a pior possível, duvidosa do ponto de vista da ciência, e
E aí o filme vai trabalhar a polarização do não olhe para cima, não precisa olhar, está tudo sob controle, não precisa se preocupar com o que vem de cima, a gente está dando um jeito aqui embaixo. E outros tentando dizer, olhe para cima, porque o negócio vai acabar e a gente precisa acordar antes que seja tarde demais. Essa é a proposta do filme Não Olhe para Cima. E a partir desse filme eu queria deixar, porque eu sei, já conversei com algumas pessoas que só conseguem ver nesse filme a polarização entre esquerda e direita. Mas eu queria deixar essa polarização de lado, pelo menos por enquanto, ou pelo menos durante a série, para que, até porque o roteiro ele foi escrito bem antes desse processo de pandemia, isso é o que mais me encanta nesse filme. O roteiro está escrito há muito tempo, óbvio, talvez numa grande coincidência, ou talvez aproveitando do momento, foi o momento certo dele ser lançado. Mas ele coloca uma pergunta muito interessante, se vale a pena mesmo olhar para cima ou não, e o que tem lá em cima, e o que vem lá de cima que possa nos causar alguma coisa. Essa série, portanto, ela vai tentar responder junto com você, e eu te convido a ficar a série toda com a gente, você que veio, você que está em casa, assistir a série toda, ou vir aqui presencialmente assistir. A gente vai responder 4 perguntas. O que é que tem lá em cima? O que é que tem lá em cima que a gente deveria levantar os olhos para cima? E a segunda pergunta que a gente vai responder é o que a gente não percebe quando a gente para de olhar para cima? O que a gente deixa de perceber quando os nossos olhos param de olhar para cima? A terceira pergunta que a gente vai responder é como eu vivo a partir da conclusão de que tem alguém lá em cima. Como eu vivo com o que eu sei? Como eu vivo a partir da ideia de que eu sei que tem algo lá em cima? E, por fim, o que vem lá de cima? Na proposta do filme, vem destruição. Na proposta do filme, o que vem lá de cima é a dizimação da vida. Mas essa é a última pergunta. Para responder essas 4 perguntas, a gente vai usar, talvez, as pessoas mais sensíveis das Escrituras, que são os poetas. Os profetas também são. Os profetas e apóstolos são sensíveis, mas ninguém mais sensível do que o poeta. Não existe maior sensibilidade, quero crer, na humanidade do que a sensibilidade das pessoas que têm a capacidade de construir poesia, de conseguir ver poesia na dor e no sofrimento, de conseguir ver poesia no amor e na alegria. O poeta, por natureza, ele tem uma sensibilidade acima da média. E a gente vai usar 4 poesias para responder cada uma dessas perguntas. E hoje a gente começa respondendo a primeira pergunta. O que tem lá em cima com a poesia do Salmo 121, que diz assim: Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Poesia. Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele passa a explicar como essa proteção acontece. Antes de entrar propriamente naquilo que a gente possa aplicar para a nossa vida, eu preciso que você entenda o que move essa poesia. E o que move essa poesia é essa palavrinha hebraica, que eu não me atrevo a tentar imaginar o que é cada um desses símbolos, mas traduzindo para o português seria algo como Ezer. Esse salmo, essa poesia, ela parte do pressuposto da inevitabilidade que todo ser humano tem de ser ajudado. Não há ser humano no mundo que não precise de ajuda. E essa é o mote desse salmo, dessa poesia.
De onde me vem o exer? De onde me vem o auxílio? De onde me vem a ajuda? De onde me vem o socorro? A palavra que está ali é exer. Isso é fundamental para você entender essa poesia. Toda a poesia está baseada no fato que é inevitável que o ser humano precise de ajuda. Ninguém consegue resolver todas as coisas da sua vida sozinho. Talvez alguns de vocês que estão aqui não gostam de ser ajudado. Eu conheço pessoas que gostam demais de ajudar as pessoas. Elas se colocam para ajudar as pessoas com muita frequência. E isso é muito bom, mas também guardam um certo orgulho, que quando é a vez de ser ajudado, não gosta de ser ajudado. E se você é assim, eu queria te desafiar, mais uma vez, a perder isso, porque não há ninguém que em algum momento da vida, por alguma situação, não precise de ajuda. E se isso é verdade, a poesia aí começa a fazer todo sentido. De onde vem o seu socorro? Se é verdade que é inevitável, igual o Thanos, inevitável, eu sou inevitável, o Thanos fala. O exer é inevitável, ser ajudado é inevitável. Eu quero abrir um parêntese rápido aqui para os maridos que estão me ouvindo. Homens que estão me ouvindo, que vão se casar um dia. Homens, a gente cresce num modelo que por vezes a gente entende que a mulher é menor que nós, está abaixo de nós, por causa dos conceitos de submissão, de cabeça e outros aspectos que são bíblicos, mas são extremamente mal aplicados. Mas o termo exer, que é dito que Deus é o exer, que todo mundo precisa de exer, que Deus é o socorro, é o exer, é a ajuda, é o mesmo termo de Gênesis, quando Deus fala assim, eu vou fazer para o homem uma exer. Eu não consigo, desde o dia que entendi isso, perceber exer abaixo de quem precisa de ajuda. Parece mais fácil pensar que o exer está acima de quem precisa de ajuda. Mas, para eu fechar o parêntese, vamos combinar. Chega de achar que mulher em algo é menor, mas ela foi feita em pé de igualdade na criação de Deus. Fecha parênteses, depois, se você quiser conversar mais sobre isso, a gente conversa. De onde vem o seu socorro? De onde vem o seu socorro? Não há outra possibilidade, se isso é inevitável. A única pergunta que resta é a pergunta da poesia. Eu ergo os meus olhos e de onde vem o meu socorro? Ele pergunta. Ele ergue os olhos para o seu socorro. Hoje, no tempo que a gente vive, disse o nosso vídeo, existem pessoas que pararam de olhar para cima. Pararam de olhar para cima. Pararam de depender do socorro do alto. Essas pessoas que pararam de olhar para cima, que talvez você já foi uma delas, ou talvez até seja, não tem jeito. Você continua tendo a pergunta, de onde vem o seu socorro? Em algum lugar você encontra o seu socorro. Pessoas encontram o seu socorro na profissão. Pessoas encontram o seu socorro na conta bancária. Pessoas encontram o seu socorro na beleza. Pessoas encontram o seu socorro na força física. Pessoas encontram o seu socorro no sucesso. Pessoas encontram o seu socorro nas máscaras, que a gente conversou tanto na série Oxigênio. Pessoas, se elas deixaram de olhar para cima, isso não retira o fato de que elas continuam precisando de socorro. E em algum lugar elas vão procurar socorro, mesmo olhando para baixo. Só que tem outras pessoas que olham para cima. E aí, só estou fechando aqui para você entender a poesia. Ele fala assim, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? A pergunta se refere ao fato das pessoas que olham para cima, e tem muita gente que olha para cima em busca de socorro. Porque, de alguma forma, olhar para cima, sei que já está claro para você, implica uma dimensão de espiritualidade, implica uma dimensão de algo superior ao natural. E tem gente olhando para cima para diversas possibilidades de deuses, para o próprio universo, como se o universo fosse uma força cósmica, como se fosse um deus. Olhando para cima
em busca de algum santo, algum anjo, algum demônio, alguma estrutura divina que possa de alguma forma ajudar. É uma frase antiga do mundo latino, mas conhecida, creio, de todos nós: eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. É a ideia de que quando a gente precisa se apegar a alguma coisa, a gente vai se apegar a qualquer coisa. Se apegar a qualquer coisa. Só que essa poesia, ela vai definir claramente o que tem lá em cima. E aí é a diferença entre quem olha para baixo e quem olha para cima em busca de qualquer coisa que seja possível e quem foca o olhar exatamente no que de fato tem lá em cima. Essa é a proposta. E para concluir, eu só preciso que você entenda um outro aspecto e aí a gente caminha. Esse é um salmo, se você abrir sua Bíblia agora, seja aí no celular ou em casa, depois na Bíblia física, você vai ver assim, Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem. Uma das duas frases vai estar, canção de romagem ou canção do degrau. O que isso significa dizer? Que as pessoas que cantam essa canção, eles estão indo em direção a Jerusalém para se encontrar com Deus. Porque nos altos montes de Jerusalém é onde Deus habita, dentro do templo, lá em Sião. De alguma forma tem uma relação aqui, uma brincadeira. Eu estou olhando para o monte e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A ideia de que o socorro está lá. Só que tem uma chave aqui que você precisa pegar, e aí aqui eu termino as explicações. Eles estão indo em direção a Jerusalém. Esse Salmo 121, ele é recitado, cantado, com as pessoas indo em romaria, em viagem, subindo a Jerusalém. Então, esse salmo, ele é cantado por pessoas, e esse é o convite da poesia, que quem cante esse salmo sejam pessoas que estão indo em direção a Deus. Esse salmo são para pessoas que estão indo numa jornada em direção a Deus. Só que aí eu fecho aqui a brincadeira do salmista na sua poesia. A brincadeira no sentido da amarração poética que ele faz. Não é o fato de eu chegar em Jerusalém que o socorro chega a mim. Não sou eu que chego ao socorro. Porque senão a poesia seria assim: elevo os meus olhos para os montes, aonde eu encontrarei socorro. Porque aí sou eu que, ao chegar em Jerusalém, encontrei o socorro. A poesia, ela é o oposto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? E aqui é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Quando você decide andar com Jesus, não é você que vai encontrar o socorro. O socorro vem até você. Quando você decide numa jornada com Jesus, que é a proposta do Salmo, um cântico do degrau, uma canção de caminhada, uma canção de jornada, indo em direção, não é você que se encontra com o socorro virá até você. Fecho aqui e a gente vai caminhar. O que tem lá em cima? A primeira coisa que ele fala que tem lá em cima é o Deus Criador de todas as coisas. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo isso mesmo. Eu não preciso chegar em Jerusalém, mas o Senhor que fez os céus e a terra vem ao meu encontro. Mas o foco aqui é o Deus que criou todas as coisas. O que tem lá em cima? O Deus Criador de tudo. A expressão ali, fez os céus e a terra, é a mesma expressão dos 2 primeiros versos da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou todas as coisas. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos soltos ao acaso. Alguém que criou e pensou tudo isso, que fez toda essa roda girar do universo, estrelas, planetas, pessoas, rios, mares, animais. Ele criou todas as coisas. Ele é o socorro, é Ele que está lá. Por que tem algo lá, ou o que tem lá? O Deus que criou todas as coisas. Você não pode perder isso de vista, que a sua vida está sob o olhar daquele que criou tudo, inclusive você. Aquele que criou tudo, que trouxe tudo à existência, é aquele que se preocupa, que olha para você.
Aqui é só importante perceber esse detalhe. Ao olhar para cima, você tem que saber o que tem lá em cima. E aquele dá nome. É o Senhor. Não é qualquer Deus. É o único Deus revelado nas Escrituras, que se revela para nós no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O que a poesia está fazendo é dizendo assim, lá em cima, tem aquele que criou todas as coisas. E ele tem nome. Ele é o Senhor. A expressão que está lá no hebraico é Javé. É Javé. O Javé que libertou o povo do Egito. O Javé que chamou Davi. O Javé que enviou seu filho Jesus. O Javé que oferece do seu Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do céu e da terra. Primeira coisa que você tem que saber diante de toda a sua vida. O que tem? Quem que está lá em cima? Deus, Criador de todas as coisas. O Deus Criador de todas as coisas, o poeta vai dizer, o salmista vai dizer, que ele se preocupa com você. É interessante perceber que ele sai da amplitude dos céus e terra, e aí depois ele vai sempre usar pronomes pessoais. O seu protetor, aquele que te guarda, aquele que anda com você, ele não te deixará, ele não te desamparará, ele vai estar contigo. O seu protetor se manterá alerta, ele se preocupa com você. Uma das percepções de algumas pessoas foi que esse Deus Criador pode ter criado, pode mesmo ter uma mente inteligente que criou todas as coisas, mas algumas pessoas chegam à conclusão que ele não se preocupa com o que acontece aqui. Algumas pessoas chegam a essa conclusão por meio da ciência, outras pessoas chegam a essa conclusão por meio do sofrimento. Sofre tanto, enfrenta tantas decepções ao longo da história, que chega à conclusão, tudo bem, pode até existir um Deus que criou todas as coisas, mas olha, fala a verdade para você, ele não se preocupa comigo. Ele não se preocupa com tudo o que está acontecendo. Só que esse texto ele vai trazer, e aí de novo, poesia hebraica. Olha na sua Bíblia em casa, depois com calma, o Salmo 121. A palavra proteção ou guarda, dependendo da sua tradução vai aparecer a palavra guardar, dependendo da sua tradução vai aparecer a palavra proteger. Ela aparece na poesia por 7 vezes. 7 vezes existe o termo proteger, proteção ou protetor. 7 vezes a raiz é a proteção. E isso tem muito a ver com a poesia hebraica. Na poesia hebraica, a palavra ser repetida 7 vezes diz uma coisa para a gente. Aquele que está lá em cima, o Deus que criou o céu e a terra, ele se preocupa com você integralmente, em todas as esferas da sua vida. Não há nada que fuja ao controle e à preocupação de um Deus criador que te ama. Não há nada. A ideia do 7 representa a totalidade, representa a perfeição. 7 vezes protetor. A ideia de que ele se preocupa com você integralmente. Não há nenhuma esfera da sua vida que ele não se preocupe com você. Quem que está lá em cima? Por que eu fico com os olhos lá em cima? Porque o Deus que me criou, que criou todas as coisas, está lá em cima. E aquele que realmente se preocupa comigo, ele está olhando por mim. Ele não dorme, diz o texto. O guarda de Israel, o protetor de Israel, ele não cochila, ele está o tempo todo alerta. E aí o texto conclui, para dizer que esse que criou todas as coisas, que se preocupa com todos e se preocupa com você, o poeta é muito específico, ele traz para o individual, ele se preocupa com cada um e se preocupa com você, ele intervém por você. Porque o texto vai concluindo, chegando ao seu final, para dizer assim: ele vai proteger a sua vida. Ele guarda a sua chegada e a sua saída. Ele guarda a sua entrada e quando você vai embora. Ele se preocupa com esses detalhes. Ele intervém. O Deus que está lá em cima criou todas as coisas, se preocupa com você. E por mais que às vezes não percebamos, ele intervém, ele age em seu benefício. Coisas acontecem, coisas ele faz,
que talvez por alguns momentos nós não entendamos, às vezes por anos, a gente não entende, mas esse Deus, Ele é o Deus da intervenção, Ele é o Deus que cuida, protege, se preocupa e sempre que necessário, Ele intervém. Ele entra com providência, Ele age em seu benefício. É isso o que o Salmo 121 diz na sua poesia que tem lá em cima. Eu não tenho como dizer outra coisa a partir da resposta do salmista, do poeta. Quando eu preciso de ajuda e todo mundo precisa de ajuda, eu olho para cima. Alguns olharam para baixo já e vão procurar algum socorro aqui embaixo. Outros olham para cima. O que eu encontro lá em cima? Ele fala, a única coisa que tem lá em cima é o Deus Criador de todas as coisas. Esse Deus se preocupa com você e esse Deus intervém por você. Essa é a proposta do Salmo. Só que é duro ter que pregar sobre isso nessa semana para mim. Eu costumo brincar com o Tom, meu companheiro de reflexão aqui no Radiação e de pastorado, que Deus é bem-humorado. Deus tem um humor acima da média. E nessa semana eu tenho que reconhecer que é uma semana de muitas perguntas para mim e talvez para alguns de vocês. Francis Schaeffer, um grande teólogo, ele vai dizer assim, a gente tem que anunciar as grandezas de Deus. A gente tem que anunciar quem é Deus. Mas a gente não pode fazer isso sem fazer contato com a realidade da vida humana. Então eu aceito esse desafio, apesar de difícil. Eu estou anunciando que o Deus Criador é o Deus que se preocupa com você. Eu estou dizendo, pelo poeta, que o Deus Criador que se preocupa com você intervém positivamente no seu benefício para a sua vida. Mas eu não tenho como fugir da realidade que a gente está vivendo. Eu poderia falar de muitas coisas, eu vou falar de 3 rapidamente. Terça-feira eu saí da minha quarentena e fui para São Paulo com o Tom. Entramos na Marginal 8h30, mais ou menos. Na melhor das hipóteses, com mais trânsito que eu já peguei em São Paulo, até o ponto que eu vou, que é ali na Boa Vista, no centro de São Paulo, 40, 50 minutos eu chego. Então, 9h20, 9h30, no máximo eu estaria lá. Colocamos no Waze, quando entramos na Marginal, porque a gente viu ela muito parada, e marcou 11 e pouco. Até aí a gente não está sabendo o que está acontecendo. Não sei se está dando para ver para vocês presencialmente aqui, para quem está em casa com certeza dá para ver. A gente não sabia, mas metros à frente da gente, abriu-se uma cratera enorme na Marginal Tietê, que impedia as pessoas de passar. Graças a Deus, até onde eu sei, nenhum carro desbarrancou ali naquele problema do esgoto. Mas uma tragédia que poderia ter matado muita gente. Nessa mesma semana, na segunda-feira ou no domingo, eu posso estar me equivocando aqui, um querido nosso, alguém que começou uma caminhada com Jesus há muito pouco tempo, junto com a sua família, ele mandou uma mensagem para mim, e nós temos orado por ele. Se eu estou vendo bem, ele não está aqui hoje. Ele falou assim, ore, por favor, intensamente pelo meu pai. Os médicos disseram que se não houver uma melhora de segunda para terça, no seu pulmão, a gente pode começar a se despedir dele. E eu creio, olha só como é difícil para mim, eu creio que Deus vai tirar o meu pai dessa. Convoquei a liderança, alguns me procuraram até no particular essa semana para perguntar como é que está o pai dele. Eu não estou citando o nome porque eu não pedi autorização para citar o nome. Será que Deus se importa com esse homem que está lá? E para concluir os 3 cenários aqui, na mesma terça-feira que eu estou voltando de São Paulo, quando eu chego em casa, conto para a Paula como é que foi meu dia, ela conta como foi o dia dela, a gente está sentado no nosso sofá, terminando de ver alguma coisa antes de dormir, aparece no nosso celular, Júnior, você viu a notícia? O Ivanil faleceu. O Ivanil é um homem
pouco mais velho que eu já trabalhei com ele em algumas circunstâncias no ministério, que aos seus 60 anos, voltando de férias da casa da filha, na Bandeirantes, dizem os que sabem da história que ele está voltando devagar, porque está de férias, não está com pressa, andando calmamente na estrada, uma S10 do outro lado da pista perde o controle do carro, aquaplana, atravessa a pista, bate de frente com o carro desse rapaz que não tem culpa de nada, e ele morre. Essa foi a minha semana. Essa foi a minha semana para vir aqui falar para vocês que o Deus que criou todas as coisas se preocupa com você e intervém por você. Só que eu carrego 3 histórias que eu não posso deixar de fazer a pergunta que o Schaeffer me ensina a fazer. Você precisa anunciar as grandezas de Deus, mas nunca sem relacionar com a realidade humana. Como eu concilio um Deus criador de todas as coisas que se preocupa e intervém com essas situações? Como você concilia um Deus que intervém e se preocupa com você, diante das situações que você está vivendo, situações em que você olha para dentro de você e olha ao seu redor e fala assim: meu Deus, o Senhor não está se preocupando comigo, meu Deus, o Senhor não está intervindo. E alguns aí, por causa disso, param de olhar para cima. E outros olham e falam: tudo bem, você pode estar aí, mas eu estou aqui. Eu estou sofrendo muito de quinta-feira para cá, pedindo a Deus graça e misericórdia. Eu preciso primeiro dizer uma coisa: Deus, por mais que talvez te ofenda agora, eu espero que não te ofenda, Deus não precisa de defesa. Tá? Deus não precisa de advogado. Deus é Deus. Mas se Deus é o Deus que se preocupa, porque Ele poderia ser esse Deus assim, tão lá no alto, que não está nem aí para a gente aqui, e dane-se a gente. Só que o Salmo diz assim: Ele está sempre alerta, e Ele vai te proteger, e Ele vai cuidar da tua entrada e da sua saída. Como? Eu só posso te convidar a fazer isso relembrando o que eu disse no início dessa reflexão, e aí, agora você vai entender porque eu fiz aquilo. Só entende que Deus, Criador, se preocupa e intervém, mesmo diante das situações mais difíceis, aqueles que decidiram e que tomam a decisão de andar com Jesus. Pessoas que não têm a firme decisão de andar com Jesus, que não estão cantando essa canção rumo a Jesus, andando com Jesus em direção ao monte alto, aonde Ele habita, no caso eles lá em Jerusalém, no caso a gente, a própria ideia de ir amadurecendo de glória em glória, de perigo em perigo, de situação em situação, até se parecer com Cristo Jesus. Eu não tenho como fazer você compreender uma coisa, o Salmo 121, e a minha realidade dessa semana, sem apelar fatalmente para Cristo Jesus, para você entender que tudo isso só faz sentido dentro daquilo que o próprio Cristo tem feito por mim e por você. E o texto, ele vai dizer, tem um texto que vai dizer assim, que eu quero me apropriar dele agora: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou a todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O próprio Filho de Deus enfrentou o desprezo e o sofrimento e a dor. O próprio Filho de Deus conviveu com a pergunta: Deus meu, por que me desamparaste?
Quando Jesus vai para a cruz, ele faz a mesma pergunta que eu e você fazemos. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu estou me sentindo tão só, porque eu estou me sentindo tão rejeitado, porque eu estou me sentindo dessa forma. E aí Paulo vem e diz, aquele que não poupou Jesus, vai dar a Jesus e a nós, juntamente, todas as coisas, de graça. Ou eu ponho Jesus na equação, ou eu vou ter que responder que Deus não se importa. Eu vou ter que ser honesto e dizer, Deus não se importa. Eu preciso pôr Jesus na equação, aquele que sofreu infinitamente, como nós, ou mais que nós, injustamente, não merecia morrer, não merecia estar no lugar que estava. Esse Jesus, que passou por tudo isso, é Ele que está contigo. É Ele que está contigo. Você só consegue entender que o que tem lá em cima é um Deus que se preocupa e que intervém quando você entende por meio de Jesus. A proposta é a mesma, é chegar a Jesus, é chegar ao monte. Jesus está no alto do monte. E aí eu queria citar o Salmo aqui, pelo menos parte dele, pensando nesse óculos, nessa lente. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus, que está refazendo, restaurando céus e terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, mesmo diante da morte, porque Ele está acordado, esperando o dia de te resgatar e te dar juntamente com Ele todas as coisas. Ele é aquele que te acompanha na sua entrada e na sua saída, do dia que você nasceu, por menos tempo que você viveu, até o dia que você vai embora. Ele está com você, porque o seu socorro vem da cruz. E aí você precisa entender que o socorro vem, e não é você que vai. E aqui eu fecho. Por muito tempo esse salmo pode ser lido, ou ainda ser lido por algumas pessoas, de um ponto de vista triunfalista. E é o triunfalismo de alguns cristãos que tem feito muita gente também parar de olhar para cima. Deus não vai deixar acontecer isso comigo, porque Deus Ele guarda a minha entrada e a minha saída, comigo não acontece nada de mal. E teve gente que falou isso na pandemia, gente que se levantou e falou, esse vírus nunca vai me pegar porque eu sou de Deus, e morreu por esse vírus. E eu não estou aqui desrespeitando essa pessoa, não. Infelizmente, ela se equivocou na interpretação. A visão triunfalista desse salmo pode gerar diversos problemas para você, porque você pode chegar à conclusão assim, como ele guarda a minha entrada e a minha saída se está dando tudo errado? E aí eu preciso apelar para a poesia. E a poesia diz assim, o meu socorro vem. O socorro desse Jesus que sofreu a pior morte que poderia sofrer, o socorro vem. Então aqui eu vou concluir com você. É assim, os negócios estão difíceis. Não é quando você sair disso que o socorro chega. O socorro vai lá no negócio difícil. Porque Deus guarda a entrada e a saída das dívidas. O casamento está complicado. A chegada dos filhos embananou as coisas. Não é você que vai ao encontro porque é você isso ou aquilo. E não é o fato de isso estar acontecendo que Deus não socorre, porque o socorro vem no casamento para ficar alerta para aqueles. Você precisa ir lembrando de tudo aí. Para aqueles que decidiram viver uma jornada com Jesus. Os que decidem viver uma jornada com Jesus vão encontrar o socorro do Senhor no meio do sofrimento do casamento. É duro dizer o que eu vou dizer, mas aqueles que perderem pessoas queridas ou que perderam pessoas queridas, é impossível, num mundo tão complicado como o nosso, de tamanhas fatalidades, a gente precisa reconhecer que elas existem. A dor e o sofrimento nos alcançam. O socorro vem para aqueles que estão sofrendo.
O socorro vem no meio do sofrimento. O socorro vem no meio do luto. O socorro vem para aqueles que decidem continuar caminhando em direção a Jesus e com Jesus, porque não é você que encontra o socorro, mas o socorro te encontra na sua situação. Então agora eu posso dizer com paz no coração, quem que está lá em cima? É o Deus Criador de todas as coisas, e Ele se preocupa com você. Quando você passa noites mal dormidas, saiba que Ele está alerta, acordado, mesmo que você não sinta. Quando você vive situações em que parece que está tudo dando errado, Ele está de uma maneira sobrenatural, intervindo para ajustar a sua chegada nessa situação. A chegada na situação mais difícil que você possa estar vivendo. E Ele vai ficar do teu lado até a sua saída dessa situação. Essa é a poesia desse salmo. O socorro do Senhor vem ao encontro daquele que decidiu andar com Jesus. Ao encontro daquele que, mesmo diante do sofrimento da caminhada, nem o sol e nem a lua, diz a poesia, nem o sol de dia, nem a lua de noite impedem a caminhada. E aí eu concluo no mesmo texto de Paulo, para a gente cantar e orar. Acha? E aí você pode dizer isso, independente da dor. Eu posso dizer isso se você, como Paulo, entende que aquele que não poupou seu próprio filho vai dar juntamente conosco, com ele, todas as... Alô, você acha que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças poderosas, nem punhalada nas costas, nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vida ou morte, anjos ou demônios, presente ou futuro, o pensável ou o impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu. Só faz sentido tudo o que Paulo disse, se você entende esse final que está grifado. Quando você vê o modo com que Jesus, que morreu por você e se entregou, o modo como Ele te acolheu, aquele que sofreu todas as coisas, te acolheu no meio do seu sofrimento e te leva a desfrutar com Ele juntamente todas as coisas, naquele dia em que Ele enxugará toda a lágrima. Toda a lágrima. O Deus que está lá em cima criou todas as coisas, criou você, se preocupa com você e intervém por você, porque Ele vai ao seu encontro no meio da sua dor para cuidar da entrada e da saída. Ele está alerta, Ele não dorme, porque Ele te ama. Nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quando você vê o que Jesus está fazendo por você. Que Deus te abençoe.